Olá! Hoje a gente vai bater um papo sobre uma ideia que, olha, desafia praticamente tudo o que a nossa cultura ensina sobre sucesso, sobre valor, sobre merecimento. Vamos falar sobre a graça e como esse conceito, que é super antigo, pode ser totalmente revolucionário para o nosso mundo de hoje. Bora lá então? Essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. Desde que a gente se entende por gente, a gente aprende que o esforço traz recompensa, né? Que a gente colhe o que planta. Basicamente, que a gente recebe o que merece. Mas e se essa não for a história completa? Especialmente quando o assunto são as questões mais fundas da vida. Pois é, a gente vive num mundo que gira em torno da meritocracia. Trabalhe duro, seja promovido, estude bastante, tire uma nota boa. É uma lógica que parece justa, né? E ela é importante, claro, para muita coisa na vida. E é aqui que a coisa começa a ficar complexa. O problema surge quando a gente pega essa régua da meritocracia e tenta medir a nossa fé com ela. Quando a gente começa a achar que, de algum jeito, dá para merecer o favor de Deus com as nossas ações, com os nossos sacrifícios, ou até com a frequência com que a gente vai à igreja. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a meritocracia, que é a lógica do eu faço, logo eu ganho. Tudo se baseia em obras, em esforço. Do outro lado, a gente tem a graça, que é a lógica do eu recebi um presente, logo eu agradeço. A base aqui é a fé. São dois jeitos completamente opostos de enxergar as coisas. E essa tensão, gente, não é de hoje, não. Na verdade, uns 500 anos atrás, um monge chamado Martinho Lutero ficou tão, mas tão angustiado com essa exata questão que o conflito pessoal dele acabou dando início à Reforma Protestante. Para a gente entender a briga interna do Lutero, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Séculos antes, o apóstolo Paulo já tinha escrito sobre esse assunto. Só que, na época de Lutero, a ideia de que era possível comprar o perdão com as indulgências era super comum. Até que, em 1517, Lutero basicamente disse "chega" e questionou o sistema todo. E essa citação aqui, nossa, ela mostra bem o tamanho do tormento do Lutero. Ele olhava para dentro de si e só via falha, pecado, imperfeição. E aí ele chegou à conclusão de que se a salvação dependesse do mérito dele, bom, ele estava perdido. A solução não podia vir de dentro. Desesperado, Lutero mergulhou de cabeça nas Escrituras. E foi justamente na carta do apóstolo Paulo aos Romanos que ele achou a resposta que ia mudar a vida dele e a história do cristianismo para sempre. O versículo já começa com uma virada de chave. Ele diz que Deus revelou um jeito de aceitar as pessoas que é completamente diferente do sistema de leis e de regras. Um jeito que não se baseia em fazer por merecer. Vamos parar um segundinho aqui, nessas duas palavras, mas agora. Um autor chamado John Stott diz que essa expressão é como uma luz que se acende na escuridão do pecado. É uma interrupção, é um ponto de virada que muda tudo o que veio antes. Então, qual é esse jeito novo? A fé em Jesus Cristo. E o ponto mais radical aqui é que essa fé está disponível para todo mundo, igualmente. Não tem distinção, não tem um grupo que merece mais do que o outro. E por que essa igualdade toda é tão importante? Porque, segundo Questo, a condição humana é universal. Todo mundo, sem exceção, está no mesmo barco, separado da glória de Deus por causa das próprias falhas. E isso cria uma barreira que ninguém consegue pular sozinho. E aqui vem a boa notícia, o coração da mensagem. A aceitação de Deus não é conquistada, é um presente. A palavra-chave é graça. E o texto faz questão de frisar sem exigir nada. É algo dado de graça, literalmente. Ok, então vamos definir melhor esse conceito. O que é, afinal de contas, essa tal de graça que é dada assim tão livremente? Graça, em resumo, é o favor que a gente não merece de Deus. É receber uma coisa maravilhosa que a gente não fez por onde e que nunca, jamais conseguiria pagar de volta. É o contrário de um salário, é um presente puro e simples. Certo, e como é que se recebe esse presente? O caminho descrito é bem simples. Primeiro é preciso reconhecer a própria condição, a necessidade disso. Segundo, se arrepender. E terceiro, simplesmente aceitar o presente que é oferecido por meio de Jesus. Isso nos leva a um paradoxo incrível. A força de verdade não vem da autossuficiência, daquela atitude de deixa comigo, eu consigo sozinho. Pelo contrário, ela vem quando a gente reconhece a própria fraqueza e a nossa total dependência de Deus. A força não vem da gente, mas dele. O problema é que uma ideia tão radical como a da graça muitas vezes acaba sendo distorcida. Tem muita corrente de pensamento hoje em dia que, de um jeito sutil, tenta transformar esse presente de volta numa transação, numa espécie de meritocracia espiritual. Olha só alguns exemplos.
Quando o foco sai da salvação eterna e vai para as bênçãos materiais, para agora, ou quando a fé vira uma moeda de troca para conseguir coisas de Deus, ou pior, achar que ir à igreja nos torna melhores ou mais merecedores que os outros. A fonte que a gente analisou usa essa analogia que é, nossa, muito poderosa. Tentar usar Deus para resolver problema financeiro ou para ter ganho pessoal é tratar ele como se fosse um caixa eletrônico, um cartão de crédito sem limites e não como o criador do universo. E o ponto central é esse: a perspectiva é outra. A prioridade de Deus, segundo essa visão, não são os confortos passageiros, tipo um carro novo. A prioridade é algo infinitamente maior, a vida eterna. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Numa cultura que aplaude a conquista, o mérito próprio, a ideia de graça convida a gente a pensar de um jeito diferente. Talvez a verdadeira força e a verdadeira liberdade não estejam na nossa capacidade de merecer, mas na nossa humildade para receber um presente que simplesmente não tem preço.